Toda vez que eu afirmo em alguma roda de conversa, sobretudo dentro de ambientes mais acadêmicos, que eu sou simpático ao modelo de educação liberal, eu percebo um certo mal-estar, ou por associar educação liberal ao ambiente liberal econômico, as ideias liberais econômicas, ou porque as pessoas associam liberal ao conservadorismo. E às vezes é porque não entendem mesmo, não sabem do que eu estou falando, e aí prejugam a partir de suas próprias referências, enfim. O fato é que quando eu estou falando de educação liberal, eu estou falando de um modo de ensinar que tem relações com como se ensinava na época do medievo, da Idade Média. E aí você vai pensar assim, Giovanni, mas por que voltar e se inspirar em um modo de ensinar baseado no como se ensinava na Idade Média? Às vezes, um retorno epistemológico, um retorno ontológico às ideias do passado, elas nos ajudam a reposicionar, a reconstruir as ideias do presente e as ideias que virão no futuro. Quando eu falo de educação liberal, eu estou falando basicamente desse modo de ensinar que pressupõe uma formação para além dos limites profissionais, uma formação para além dos limites do mercado. E que são basicamente formatadas a partir daquela noção de trivium e quadrivium que se tem na Idade Média. Então você teria que compreender a importância, num primeiro momento, de se ensinar lógica, gramática, retórica. No segundo momento, de se ensinar aritmética, música, geometria, astronomia. E claro, tudo isso amplamente ressignificados por tudo que aconteceu a partir do fim do medievo, né, na dita Idade Moderna, até os tempos de hoje. E teria que entender, entre outras coisas, as inspirações dessa época. Por exemplo, os postulados medievais que sustentam a ideia de educação liberal têm a ver primeiro com a compreensão, ou seja, o pensamento e a utilização da lógica como maneira de pensar. Tem a ver com a noção, por exemplo, de ciência. Antes, deixando claro que compreensão, ciência, sabedoria, prudência e arte são consideradas virtudes liberais e são os postulados dessa educação liberal. Então, a ciência, a compreensão seria o pensamento orientado por uma investigação lógica, por uma maneira de pensar através da lógica. A ciência seria o conhecimento das causas primeiras das coisas, tá? E aí, nesse caso, ciência teria uma conotação filosófica e metafísica, tá? Um conceito de ciência alargado para além da episteme. Sabedoria, que seria a compreensão das causas fundamentais, ou seja, os pressupostos ontológicos, gnosológicos, éticos, estéticos, enfim, que
orientam a vida no seu sentido lato, a prudência, que seria um pensamento coerente concernente às ações, ou seja, aquilo que orienta o nosso agir no mundo, e, por último, a arte, que seria o pensamento aplicado à produção e à capacidade de produzir do homem. Basicamente esses são os postulados do medievo, da educação medieval, e as consideradas 5 virtudes liberais. Eu vou postar aqui na descrição do vídeo 2 textos do Leo Strauss, que é um filósofo político e um filósofo da educação americano, que era um entusiasta da educação liberal. Um texto de 1959 do Strauss, que chama O que é Educação Liberal, e um texto de 1960 chamado Educação Liberal e Responsabilidade. Eu acho que esses textos vão ajudar a alargar um pouquinho a visão das pessoas que estão assistindo esse vídeo sobre educação liberal. E é importante lembrar e deixar claro que eu não estou colocando educação liberal como a salvação. Como eu também não acho que as pedagogias modernas, as tais pedagogias libertárias, são salvação de nada. Eu só acho que a gente está perdendo muito em colocar modelos de educação em caixinhas que automaticamente excluem os outros. Há um erro na turma da educação liberal em criticar o Paulo Freire, por exemplo. E há um erro na turma da educação libertária, inspirada no Paulo Freire, entre outros, de criticar a educação liberal. Então, o que eu estou propondo aqui é que se conheça mais a educação liberal, para além dos preconceitos que estão dados aí na sociedade. E aí a gente vai poder, em vídeos futuros, conversar um pouco mais sobre educação liberal e sobre essas virtudes e sobre as questões que eu tenho refletido sobre a educação enquanto pai, e em busca de algo que me ajude a orientar melhor a educação do meu filho. Se você gostou desse vídeo, dá teu like aí, deixa seu comentário, sugira leitura, sugira reflexões. Enquanto isso, a gente segue papeando pelo caminho. Um abraço.